Oi, pessoal! Um abraço a todos vocês. Chuteira Preta Podcast no ar, edição de número 25 está no ar. 25? Estamos no ar com a edição de número 25 e nós vamos falar hoje... vai tocar o coração de muita gente. Vai tocar o coração de muita gente que tá desse lado e desse lado aqui. Estádio Olímpico Velho Casarão. Que lembranças, hein, Guimarães? Que lembranças espetaculares. Outras nem tanto. Tristezas, vitórias, alegrias, sofrimento. derrotas, sofrimento, saudade. O Estádio Olímpico Monumental marcou a todos. Torcedores do Grêmio, torcedores do Internacional, outros torcedores que vieram fazer festa do interior no Estádio Olímpico, por que não? Jornalistas, sejam eles azuis ou vermelhos. Enfim, vamos parar de enrolar. Ele faz parte da vida dos gremistas por 58 anos. Saber Hoje ler é uma é barbada. só saudade. O Olímpico Monumental viu o Grêmio crescer, ganhar o Brasil, a América e o mundo. Viu de perto dezenas de craques e aqueceu o coração de gremistas em momentos inesquecíveis. O programa de hoje é saudosista, como sempre. Vamos relembrar o Estádio Olímpico, o Velho Casarão. Qual o maior momento do Estádio Olímpico para você, gremista identificado, o único identificado aqui do Chuteira Preta, João Paulo Fontoura? A pergunta é qual o maior momento do Estádio Olímpico para vocês, né? E eu tava tentando elencar no mínimo 2 aqui e eu não estive presente em nenhum deles. Opa. Eu coloco o título de 77 do Campeonato Gaúcho, gol do André Catimba, a foto de um disquinho assim da Rádio Guaíba, né? Disco pequeno, eu não sei como é que chamar. O famoso gol da comemoração que ele se machuca, quebra a costela e tá fora. 25 de setembro de 77, aniversário da minha mãe. Minha mãe e meu pai estavam nesse jogo. E eu acho, cara, que do ponto de vista de êxtase do estádio, da torcida, eu imagino que tenha sido a Libertadores contra o Peñarol, em 83, né? Pela Título dificuldade da do adversário, pelo ineditismo do título e naquela narração que ficou famosa de Armindo Antônio Ranzolin. Vai lá, Ranzolin! Eu disse que acreditasse. Eu não sei imitar o Ranzolin, mas eu disse que acreditasse, eu pedi que acreditasse, né? Sim. Aquela bola, Renata, pela amor da cruz. Eu disse que acreditassem. Eu pedi que acreditassem. Eu nunca deixei de acreditar no Grêmio, campeão da América. Belmonte. Porque as outras duas velho. Libertadores foram conquistadas, uma fora do estádio do Grêmio, né, em Medellín, Sim. e a terceira já na Arena. Então, eu acho que A o maior terceira título foi da fora, história- né? Foi fora a terceira, foi lá em Lanús. Sim, eu quis dizer já, exato. Ah, sim. Mas já Mas não era não do era Olímpico. mais olímpico, né? Isso, Era é isso que eu arena. quis dizer, tem razão. Como jornalista, repórter, Veio preparado pra chorar o Jeremias com esse óculos hoje. não identificado, ele está de óculos porque está um pouco... Marejado. Os olhos estão marejados, a gente não sabe o motivo dos olhos marejados. Acho que é a falta. Mas ele esteve gripado na última semana, então ele está preservando o seu olhar 43. Tu teve algum momento especial que tu queira falar como torcedor ou vamos focar na profissão, Jeremias? Eu quero pedir, como diria o Newton Azambuja, eu quero pedir escusas desde já à audiência. Pelo meu layout hoje. Coisa maravilhosa isso aí. E eu quero me ater às experiências que eu tive de 2008 pra cá. Eu tive um momento, a semifinal da Libertadores Grêmio e Cruzeiro, que o Cruzeiro elimina o Grêmio. 9. Esse foi um episódio bem marcante. Eu trabalhava na Rádio Guaíba, tava cobrindo torcida e deu uma confusão. Tinha muita gente querendo assistir o jogo. Então tinha muita gente sem ingresso que ficou do lado de fora do Olímpico. Aquela semana em Porto Alegre foi de um jogo decisivo no Beira-Rio, Inter e Corinthians, se eu não me engano, É, a ou final. alguma semifinal da Copa do Brasil. Não, a final. E na quinta, que eu não sei se era Inter e Corinthians ou uma semifinal do Inter. E aí, A no final dia da Copa do Brasil de 2009. Então, perfeito. E no dia subsequente tinha Grêmio e Cruzeiro. Semifinal. Então, Porto Alegre estava em êxtase, assim. E eu fiquei do lado de fora do Olímpico, acompanhando a confusão de quem não tinha ingresso e tal. E aí deu uma confusão da Brigada Militar. E eu
não estourou em mim, mas do meu lado, uma bomba de gás. E é um dos episódios mais marcantes da minha vida profissional, porque, cara, o que é uma bomba de gás de pimenta estourando do teu lado? Claro. Então foi muito marcante. Esse é um dos episódios. Os outros eu vou lembrando mais pra frente, até porque eu tenho que dar uma paradinha. E enquanto eu tento achar a data do episódio marcante pra mim aqui, que é uma data distante, então eu vou ter que jogar no Google pra ver se... Tu não lembra de cabeça a data? Não lembro porque Mas eu faz não lembro muito tempo. Enquanto- Mas eu era criança, Enquanto procura, o Guima diz a dele. eu queria pedir pro Guima Você- falar o seu momento marcante no Olímpico. Colocar 3 momentos, tá? Um que eu tava, um que eu não tava Um que tu queria estar. e um que eu queria estar. Boa. É mesmo? Boa, eu não tinha pensado nisso, tá? Pô, se eu soubesse... O que eu tava... eu lembro da minha primeira vez no Olímpico. Grenal 3-2, 1908. Que? É verdade. Jorge Veras. Grenal 3-2, 1987. O Grenal Já achei aqui. O Grenal que quebrou o Pinga. Foi o Grenal que teve gol do Jorge Veras. O Grenal que quebrou o Pinga, Fernando, né? Que teve aquela famosa narração. Eu não lembro a narração. O momento que eu vi pela televisão e não estava, e eu vi desde o início a cobertura, especialmente pelo pessoal da TV Bandeirantes na época. Grêmio Portuguesa. Grêmio Portuguesa. Grêmio Portuguesa foi um estado assim de paralisar a cidade. É verdade. E o Olímpico assim, ó, pulsando de um jeito, eu não estava lá. E momento que eu já falei o momento que eu tava, o momento que eu não tava, mas vi, e o momento que eu gostaria de estar, esse eu não tinha pensado, na real, mas eu acho que eu gostaria de ter estado no Grenal de 77, eu acho que é um momento emblemático da história do Olímpico. E é uma outra fase do Olímpico. É uma outra fase do Olímpico, é um momento forte, assim, mas... Mas explica por que ele é emblemático. Porque vinha de um octacampeonato do Isto. Inter, bicampeão brasileiro na época, melhor time do Brasil, um timaço, e aí o Grêmio decide quebrar essa trajetória do Inter, né? Interromper a sequência de títulos, monta um time trazendo Tele Santana, trazendo jogadores, né? Existem até alguns folclores, como por exemplo o Oberdan dizer que o Escurinho nunca mais ia cabeçar na área, e aí a gente descobre que eles só estiveram juntos por 15 minutos num jogo, né? Isso aí... O pessoal da época que inventou e o pessoal comprou. Só que o Grêmio montou um time. Trouxe o Éder, trouxe Tadeu Ritt, a base ficou forte, deram respaldo para outros jogadores. Trouxe o Corbo. O André é um jogador que ganhou ali O Tarcísio era chamado de pé frio e foi... estimulado a jogar na ponta direita, inclusive, porque ele variava entre ponta Esse e gol centroavante. do André Catimba, que é histórico, ele permite que eu faça um pequeníssimo reparo do texto de abertura, né? Que é o seguinte, tem a foto, que ficou clássica, é só jogar na Google Imagens aí, para quem nunca viu essa foto, eu não sei quem é o fotógrafo, para dar o crédito, que tava Ronaldo Bernardes. naquela hora ali, os fotógrafos atrás do gol, o cara faz uma foto de baixo para cima, assim, com a cambalhota que não se completa, Edson né? Vara. O José Durval. O Valdir André Fernandes. Catimba tá na horizontal, assim, né? Mauro Parado. Vieira. E como a foto é tirada assim, a imagem dele tá acima do primeiro anel. Então ele tá mais alto que o estádio. Isso. O que eu Bonita quero dizer foto. com isso? Que como é 77, naquela época era só estádio olímpico. O estádio olímpico passa a ser monumental verdade. a partir da construção do segundo anel. Isso. Onde é que tu aprendeu isso pela Na primeira fita vez? do Grêmio que falaremos depois sobre Hélio Dourado. Ele adora. E lembrando, de quem foi o texto dessa matéria na época? De 77? Divino Fonseca. Todos. Não, isso é incrível. Isso é incrível. Só um parênteses. Todos os textos de futebol gaúcho antes de 87 foram escritos pelo Divino Fonseca. Não, E porque tem aqui uma depois- matéria do Divino Fonseca. Todos. Não Então- tem texto de outros, é só do Divino Fonseca. Gente, um abraço pro Divino Fonseca. eu assim... Achou no Google aí, Vaguinha? Achei. Pra mim, o futebol sempre foi uma magia. E eu acho que perdeu um pouco da magia do futebol. Só quero fazer um preâmbulo aqui rápido. Porque hoje o futebol ele tá muito mais acessível. Assistir de casa. Tem jogo todo Assistir, dia. Tu consegue ver jogo a todo momento. Se Sim. tu quiser ir fazer um tour no Olímpio, na Arena, no Beira-Rio, tu consegue fazer. Tu tem mais acesso. Naquela época, pelo menos pra mim, e pra condição financeira da minha família, à época, era um pouco mais complicado. E assim, a minha madrinha mora até hoje
no bairro Medianeira, tu tinha que subir ali, passava pela Azenha, tinha que subir em direção à Pampinha, ao orfanatório lá, e quando eu ia na casa da minha madrinha, os meus pais me levavam na casa da minha madrinha, eu passava na frente do Estádio Olímpico, imagina, eu com 5, 6 anos de idade, e pelas frestas do... o cara enxergava lá dentro. Cara, eu enxergava o gramado, cara. E assim, ó, era uma magia, era um negócio assim, pelo amor de Deus, o que acontece aí dentro? Eu quero estar ali, eu quero ver como é que é e tal. E aquilo ali me chamou muita atenção. Me chamava muita atenção. Eu passava muito mais na frente do Estádio Olímpico do que do Estádio Beira-Rio. E me chamava muito atenção. Muito, muito, muito atenção. E eu vou me lembrar que os pátios eram abertos dos estádios. Exato. Tu pegava o carro e entrava dentro do estádio e fazia o que quisesse dentro do estádio, ó, na década de 80. Não dentro do estádio, mas no pátio, tu passava de carro. Eu pedia pro meu pai passar ali, entrava de carro. Pra sentir um gostinho. Ele me levava no Beira-Rio também pra passar lá. Isso com 5 anos de idade, né? E o meu primeiro jogo... Cara, tô louco o programa vai ao ar antes do dia 19 de setembro. Eu vou admitir o meu time, vou revelar o meu time no dia 19 de setembro. Eu tô louco pra revelar, pra jogar um monte de coisa pra fora. Hã? Que dia cai dia 19? Segunda-feira. O Inter joga contra o Atlético Goianiense. Então dia 20 já tem a pauta do programa. Isso. Bom, boa. Dia 20 pauta. de setembro. Mas é feriado, né? Não vamos gravar. Mas já combinei com a Letícia aqui, nós vamos fazer alguma coisa. Tá. Então, assim, o meu primeiro jogo foi no Estádio Olímpico. Primeiro jogo num estádio de futebol foi no Estádio Olímpico. Cara. Foi no dia... Só falta achar a data aqui, cara. Tá, mas diz o jogo. 18 de outubro de 1987. Eu já tinha completado 7 anos de idade. Meu pai gremista, meu irmão mais velho gremista. Eu fui pela primeira vez num Grêmio 1, São Paulo 0 pelo Campeonato Brasileiro, gol de Valdo de pênalti contra Rojas. Eu nunca vou me esquecer de 2 situações. A entrada em campo do time visitante do São Paulo, porque eu tava desse lado daqui, que era o lado da social, e o meu pai dizia, lá, vai entrar o time visitante, lá, vaguinha, não sei o que. Daí entrou o São Paulo com o foguetório do Grêmio ainda estourando, cara, uma festa. E do pênalti eu nunca vou me esquecer que o Valdo bateu num canto, o Rojas caiu pro outro. Que demais. Nunca vou me esquecer disso. Então, cara, a minha memória é isso. Mas mais do que o jogo, por isso que eu fiz o preâmbulo, mais do que o jogo, a lembrança do estádio de futebol, o primeiro que eu passei na minha frente era de ver o gramado pelas frestas. Eu lembro cara, disso. isso aí era loucura, velho. E quando eu não vi, quando tava tapado por um trator que arrumava grama, sei lá, eu ficava... Um cavalo da brigada? Puto da cara, eu ficava puto da cara. Era muito Duas legal. coisas só que tem relação com esse jogo, assim. Tem as escalações tem a ver aqui. Com a minha vida pessoal, no caso. Olha aqui as escalações. Mazzaropi, Alfinete, Henrique, Luiz Eduardo e Casemiro. Amaral, Cuca e Bonamigo. Fernando, Gaúcho e Valdo. Que gaúcho é esse? Gaúcho. Gaúcho, rapaz. Centroavante, faleceu de câncer. Jogou no Grêmio. Não me lembrava. Gaúcho. Não me lembrava. E São Paulo. Rojas, Zé Teodoro, Adilson, Ronaldão e Fonseca. Paulo Martins, Pita, Edivaldo e Raí, Miller e Dácio. Dácio eu não lembro. O técnico era Cilinho. Zé Teodoro jogava. E entrou o Paulo Silas. Era bom o Zé Teodoro? Paulo Silas é o Silas. O Zé Teodoro é o lateral que antecede Cafu, né? Mullets. E só uma relação. O primeiro jogador que eu vi ao vivo... Eu acho que depois do Zé Teodoro veio o Vitor, né? Não. Depois do Zé Teodoro é o Cafu. O Vitor entra quando o Cafu vira meia pelo Telê. Tá. Boa. O primeiro jogador que eu vi ao vivo... Eu sou um cara da Zona Norte, né? Que era praticamente a mesma distância em termos assim de imaginário que o Osório tinha de Porto Alegre. É sério. Pra ir pro centro de Porto Alegre era um evento. Eu lembro que meu avô dizia o seguinte, cara. eu vou até a cidade hoje. Até a cidade é ir pro centro. Eu vou pra cidade hoje. Sim. E a cidade era assim, ó, tu vai pro centro, é o dia fora. É o dia fora. Sim. Então, o primeiro jogador que eu vi ao vivo foi Valdo. O primeiro autógrafo que eu tenho na vida é do Valdo. Eu tenho poucos autógrafos, porque depois eu não peguei mais autógrafo. Valdo era craque. Valdo era craque de futebol. Craque. O primeiro Valdo, em 86. E, pra mim... Quando eu era... meu primeiro jogo também é 87, só que aquilo eu acho que é maio ou junho de 87, um pouquinho antes que o teu. E pra mim, o Olímpico, sabe o Pórtico, o Largo dos Campeões ali, que fica na... Aquilo ali é José de Alencar, é o segmento do José de Alencar. Eu fui ver aquilo quando eu era grande, cara. Pra mim, o Olímpico era Carlos Barbosa, porque por causa da Zona Norte. E o T2 parava na Carlos Barbosa. Então, pra mim... e tinha portão de acesso ali. Pra mim, o Olímpico era a Mosqueteiro. Aquele abraço pro nosso amigo Regis... Da Mosqueteiro. Era a Mosqueteiro. Detalhe,
muito ativo em programas de debate. Dividia com quem, assim, quando ele era convidado, bancada com quem? Ademir Maria, não? Também, Raul. E era Carlos Barbosa pra mim, assim, ó, do lado do ginásio ali, do lado da Mosqueteiro. Sim. Aí vem a minha Regis. memória. A minha vida toda eu passei em Viamão, né? Até 2019. E Que é igual a Zona Viamão. Norte. Exatamente. E o meu pai. E a gente não morava no centro de Viamão, a gente morava. Viamão é parada. Então eu vou no centro. Era um evento. Ir no centro de Viamão. Imagina vir a Porto Alegre. E na minha cabeça, até, sei lá, 10, 12 anos, o Olímpico ficava em Porto Alegre. E o Beira-Rio era quase que uma outra cidade, pela distância e por ser um pouco mais afastado e por não ser uma zona central. Porque a minha família sempre teve comércio, ou padaria e tal, então a Zenha era um centro comercial, né? Então, eventualmente, se ia na Zenha. E o Beira-Rio era um pouco mais afastado, não tinha um centro comercial, assim. Então, era muito louco. E agora E é um que do vocês lado tavam- do outro, se tu for pensar. Sim, é colado. É colado. Dá pra ir a Porra. pé, tranquilo. E aí vocês começaram a contar a história de passar na frente do Olímpico, eu me lembrei disso. Que na minha cabeça, quando pequeno, o Olímpico era em Porto Alegre e o Beira-Rio era quase em outro lugar, assim, mais distante. Isso. Galera, muito mais vem por aí nessa edição do Chuteira Preta, episódio de número 25. A gente vai falar muito sobre memórias do estádio olímpico, inclusive com vídeos. Temos vídeos, né? Hoje? Tem. Temos vídeos hoje, né? E lembrando que estamos aqui no YouTube com o canal Chuteira Preta, Spotify, Deezer, Chuteira Preta Podcast, TikTok e Instagram, @Chuteira Preta Podcast. O nosso fax, que é uma homenagem ao programa TV Cartão Verde Canalhas. Chuteira Preta Podcast, @gmail.com. Um abraço, Matheus, da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Nosso abraço também ao timaço da Soul Produções, aqui em Porto Alegre. Casa Nova, Soul Produções e cafezinho de sempre com a bolachinha que eu não consegui descobrir onde é que eles Quem chega pegam ainda tarde, aquela Guimarães pega bolachinha todas. com chocolate no meio. Não sei se é no Desco, não sei. Não é mais no Desco, acho que não é. Vamos seguir a ordem do programa e dizer que a gente tem Marquês Empório Parrija conosco, ali na Carlos Gomes. Cara, parrija pra você comer ao meio-dia. Janta tem massa, tem salmão, tem vinho, a adega é espetacular, chopp Gever de produção própria, espetacular, drinks. Olha, Espaço Kids. Cara, depois que eu descobri o Espaço Kids da confeitaria, Marquês padaria. Confeitaria, padaria, as crianças ficam lá e eu tu fico foi no me gelando. docinho, né? Domingo fiquei até às 5 da tarde. Que coisa maravilhosa. Terminou cedo. Foi domingo ou foi sábado? Sábado. As notícias que eu tenho domingo de manhã. Sábado, foi sábado. E que Sábado não que eu teve fui lá. abriu. Espetacular. não Marquês foi Empório cedo que o Parrija, Wagner foi embora. parceiro do canal aqui do Chuteira O Preta pessoal do Podcast. Marquês pediu pra avisar que pode ficar tranquilo, Vaguinha, que a estrutura lá é forte. Então não precisa ficar segurando a parede, tá? Tá bom. Às vezes a gente... vê o KTO, Vaguinha- olha aqui, ó. A KTO. Na KTO você tem o nosso bônus, que é o Chuteira. Por favor, utilizem o nosso bônus promocional Chuteira. Chuteira. 20% no primeiro depósito. Você que é de outra casa de apostas, saia já. Venha para a KTO. 20% utilizando o bônus Chuteira. Copa do Mundo o bicho vai pegar, hein, na KTO. Vem aí a Copa do Mundo, hein? Cobertura especial de Chuteira Preta na Copa do Mundo. Especialíssima. Qual o maior jogador da história do Estádio Olímpico? João Paulo. Ronaldinho Gaúcho. Forte, hein? Forte. Muito forte. Não, só um Forte, pouquinho. bruxo. Muito forte. Forte pela polêmica do nome. É que daí, a gente precisa estabelecer alguns critérios. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho fez tanto sucesso no Estádio Olímpico como fez, por exemplo, Tarciso. Eu tô pegando a casa, eu não tô pegando o jogador que foi formado no Estádio Olímpico e que arrebentou fora do Estádio Olímpico. É boa. Não tinha compreendido assim a conotação da pergunta. Aí teria que, então é o Renato. O Renato, na minha opinião, mas, é Renato. mas justifica o Ronaldinho. Não, pra mim tá escrito aqui, ó. Qual o maior jogador da história do Olímpico? O maior jogador que eu vi atuar no Estádio Olímpico foi o Ronaldinho Gaúcho. O fato dele ter feito muito mais no Barcelona, embora eu não seja um ferrenho defensor dessa tese, eu acho que no Grêmio ele fez muito, só que contra o Pelotas, contra o Inter, contra
contra o Gama, contra o Palmeiras, contra não sei mais quem. Não tinha, como, não Recife. tinha como receber no Olímpico o Real Madrid e ser aplaudido de pé. Não tinha como. Mas talvez se ele tivesse recebido, porque lembremos, no período que o Ronaldinho jogou no Grêmio, ele já estava jogando na Seleção Brasileira e já estava jogando em grande nível na Seleção Brasileira. Sim. Né? Quer dizer que o Ronaldinho jogou o mesmo no Grêmio do que jogou no Barcelona, é isso? Não disse isso. Com certeza ele tinha outras companhias também, mas eu digo, não vou dizer que só que não é gremista porque vai ser pretensioso e não quero ser. E não sou. Não, mas diga. Não, só se surpreendeu com o que o Ronaldinho fez no Barcelona quem não o conhecia ou quem fazia assim, ó. E não enxergava. Não enxergar é assim. Fazer assim é quando o cara não quer enxergar o que tá na frente, né? Sim, o JP, ele tem algumas mágoas, algumas Tem coisas, raivas que ele traz. 25 anos isso. Isso, e aí ele Mais ou menos. não esquece, e aí ele traz isso junto. Mas... Qual foi o maior jogo de tudo Ronaldinho? bem, o com a maior camisa do jogador que Grêmio já passou pelo no Estádio Olímpico foi o Ronaldinho Gaúcho. O maior jogo do Eu Olímpico. respondi de sopetão, mas daí, em seguida que foi feito uma outra Maior jogo de questionamento, Ronaldinho no eu voltei no Olímpico. Renato. Hã? O maior jogo de Ronaldinho. Não, no o Olímpico. maior jogo do Ronaldinho foi a final do Gauchão de 99. Como é que foi a narração do gol de Ronaldinho, Paulo Santana? E Pelé, como grita Paulo Santana ensandecido aqui ao meu lado. Histericamente. Como que histericamente? Foi Renato? Foi Renato o maior jogador da era olímpico? Foi Renato? Eu acho que sim. Acho que sim. O Renato tem um título de Libertadores no Olímpico. Acho que eu não discordo tanto do JP nessa. A gente tem essa ideia há muito tempo já. Eu até brinco com o JP que o JP é o cara que prefere o Ronaldinho de cabelo curto do que de cabelo longo. Eu até brincava. Eu sou daqueles que acham que o Ronaldinho jogou pra caramba no Grêmio. Eu acho injusto. Não ganhou nada, não conquistou nada. Cara, tem que ver a companhia, a época, o objetivo, tudo O isso. juiz. Né? Não, mas também a companhia. Ele fazia dupla com é diferente fazer dupla com o Aguinaldo e com o Eto'o, com todo respeito. O Aguinaldo jogava mais que o Eto'o. Não, sério. Tem uma diferença, cara, de nível das coisas, né? Mas pra mim foi o Renato. O Renato tem um título de Libertadores dentro de casa, né? Mas pra mim não dá pra gente se esquecer. Aí eu vou voltar pra caras que eu não vi, mas pesquisei. Sim. Não dá pra gente se esquecer o Olímpica de 54 do pessoal do final dos anos 50, né? Gessi, Milton, Juarez, Elton, Fertencyfer, depois o pessoal dos anos 60, Alcindo, Joãozinho, Volmir, Babá, o título de 77, mas eu acho que de todos, e as conquistas recentes, obviamente, né? Até 2012. Mas pra mim, o maior foi Renato. Renato Portaluppi. Quantas partidas Denner jogou no Estádio Olímpico, alguém sabe? Algumas, eu umas acho. 10 por aí. 10 partidas, por aí. né? Eu ia dizer, na minha seleção dos que eu vi jogar, a gente já fez isso alguma vez no Chuteira Preta? Acho que já fizemos, né? Mas a gente Na fez minha- uma seleção dos clubes, Vamos fazer né? a seleção do Olímpico. Uma seleção do Olímpico. A minha seleção é Ronaldinho e Denner, um 10, o outro com a 10 também. Tu quer votar ou... Não, ou eu gostei da tua que- lembrança. Tu vê como é engraçado, né? Eu não tinha pensado no Tarcísio, mas o Tarcísio tem que estar nessa lista, com certeza. Por tudo que ele fez, pelo tempo todo que ele passou ali, pela Tarcísio morou no identificação. Estádio Olímpico. Não, ele tem que estar nessa lista. Uma das grandes Sim. matérias que eu fiz no Fox Sports Tem que estar nessa lista, sim. em JP, uma das grandes matérias que eu fiz na época de Fox Sports foi com o Tarcísio no Estádio Olímpico, já em ruínas. Subimos um drone, mostramos, ele disse, Pra eu ver como é que morava tava. aqui, Ah, eu morava aqui. espetacular. Foi sensacional. E Tarcísio, foi assim, por tudo tipo, que fez no Grêmio, 1 ou 2 anos antes morreu da com morte uma dele. humildade que, se outros jogadores estivessem na história do futebol brasileiro, que cara humilde. Nossa Senhora. Pô, o Tarcísio foi um grande cara. Presença constante em programas de debate pré-grenal, né, Jeremias? Sem dúvida, sem dúvida. Assim como o Príncipe Qual o maior Jajá. jogo da história? Agora eu vou começar por ti. Você que tá com esse agasalho da seleção Do Azerbaijão, do tudo a ver com a Copa. Azerbaijão. Aí tu exagera também, Ah, né? pelo amor de Deus. Aí tu exagera. vai te tratar, Jeremias. Isso aí é cara, usar. isso é coisa de isso modinha. aí é usar não é nem as camisetas das bandas desconhecidas, isso é usar a camiseta do, sei lá. Sim, vou usar, imagina eu usando uma camisa do show. AC/DC. Eu nunca vi falar na minha vida. É uma banda ou é uma pessoa em si, de si, Eu sei, pra mim é remédio. Isso é usar a camiseta do sei lá. Deixa o Jeremias falar qual foi Não o tem jogo. futebol. Ácido acetil salicílico. Não, o Vaguinho achou que o Led Zeppelin era um cara só, né? Sim. Sim, isso é o LED, não é? E Caetano e Chico Buarque. Mesma pessoa.
Sabe qual é o critério pra eu comprar esse negócio? Tá na promoção, eu acho bonito. Ah, vem. O critério é não ter critério. Mas e o Eu jogo? usa hoje e depois não usa mais. jogador, Deixa lá, jogador. usa só o ano que vem. Eu vou guardar, hoje é um dia histórico. O que é? O jogo. O jogador. Não, não é o jogador, agora é o jogo. O Wagner já mudou a pergunta. mudei. O jogador já falou. Cara, aí eu vou usar a escapadinha do Guimarães. É um jogo que eu vi, um jogo que eu não vi, gostaria de ter visto. Porra. E qual é a outra? Não, tu É isso? escolhe, Eram 3, né? Um que tu viu sem estar no estádio, um que tu viu estando no estádio e um que tu gostaria de ter visto. Tá. Um que eu vi não estando no estádio é Grêmio e Flamengo. A volta do Ronaldinho. Eu não trabalhei nesse jogo. Trabalhei. E pelo Eu não trabalhei ambiente- nesse Não trabalhei, jogo. que Eu não pena. trabalhei nesse jogo. eu não trabalhei nesse jogo, eu cobri o Inter no Celso UOL. Roth sacou o Simon no intervalo. E... O Ribeiro escalava, né, nessa época, foi pós Cabral, né? O falecimento do Cabral. E o... Não, era eu que escalava na época já. E eu fazia os jogos fora e o Garcia fazia os jogos em casa. Sim, mas e aí? E aí, gente? Esse aí, Flamengo, foi jogaço. legal. Foi um ambiente... 4x2, né? Isso. A volta do Ronaldinho. Viramos lá. Então, esse jogo eu vi, não estava lá e gostaria de ter estado pelo ambiente, né? De Porto Alegre, a primeira vez do Ronaldinho aqui. Um jogo que eu não estava, e que é marcante, é a final contra o Peñarol, 83, né? A maneira como foi a primeira vez, e por ser a primeira vez, e por ser o Peñarol do Morena. E um jogo que eu tava, deixa eu pensar. Um jogo que eu tava no Olímpico. Puxa vida, tem tantos ali, cara. Não tem pressa. Um jogo da campanha de 2008 do vice-campeonato brasileiro. Porque ali ainda tinha um resquício daquele ambiente que o clube tinha com a torcida depois de voltar, né? A ia pro avalanche e aeroporto, tal. Naquele ano a torcida no aeroporto, todo jogo fora de casa. Não lembrava disso, Quando Mas aí começou eu fico emplacado na liderança. Com um ambiente assim, eu sei que a gente vai falar mais pra frente disso, o ambiente que tinha no Olímpico, nessa reta final do Olímpico, entre 2005 e 2008, que era um ambiente muito marcante, que foi muito marcante nessa campanha de 2008, que o time era bem comum, né? E brigou pelo título até o final. Tava tentando pensar aqui, cara, o maior jogo do Estádio Olímpico, cara. Nós somos mais ou menos Cara, da o mesma maior jogo do idade, Estádio né? Olímpico é Grêmio Peñarol, gente. Não, assim, Claro que é. Não, a final da Libertadores, claro. Mas que a gente... Mas aquele 2x0 na Portuguesa, pelo Também, ambiente, também é também. fantástico, né? Fantástico. Deixa eu só dar um Tava depoimento. nesse jogo em 96, não? Não. Deixa eu só dar um depoimento do jogo do Ronaldinho. Em 2011, aquilo, né? É 11, né? É 2011. 2011. É 11. Teve uma cena, eu tava... Então não foi pós-Cabral, perdão. É o meu Aquele jogo primeiro, não é o foi meu pós-Cabral. primeiro ano trabalhando no clube. E eu tava das cadeiras assistindo e tava um ambiente tenso, né? O Flamengo saiu ganhando em seguida uma jogada do Ronaldinho pro David ou pro Thiago Neves. O jogo em Crespa, o Grêmio vira o jogo, eu não lembro quando termina o intervalo. E como o Wagner descreveu anteriormente ali, o vestiário do visitante era lá do outro lado, então pro time adversário tinha que atravessar, principalmente pros atacantes, atravessar todo o campo. E a torcida tava inflamada contra o Ronaldinho. E teve uma cena que eu lembro que repercutiu entre os funcionários do Grêmio no dia seguinte, em que pese o resultado tenha sido favorecido ao Grêmio, que teve gente ligando pro clube para cobrar a diretoria. Aquela torcedor mais fanático, todos vocês conhecem aqui o Fogão. Grande fogão. O Fogão, Grande pra quem árbitro. pra quem não sabe, o Fogão, acho que uns 50 anos, sei lá, o Fogão é... Office boy não dá mais para chamar, né? Porque ele deve ter os seus 60, 70 anos. Mas é um funcionário do departamento de futebol do Grêmio, muito querido por todos lá dentro. E também folclórico, porque nas horas vagas ele apita os jogos treinos, alguns E dá uma amistosos. ajudinha pro Grêmio E, geralmente, nos jogos se o cara treinos. dá um espirro, que nem o Jeremias tá agora, espirrou, é pênalti Não, pro o Grêmio, jogo né? complicou, pênalti no jogo treino. É Isso, o sensacional. Fogão, que é uma grande figura. E eu não conheci o Ronaldinho, não o conheci naquele dia, mas eu sempre ouvi de quem tinha trabalhado com ele no Grêmio que com os funcionários o Ronaldinho tinha uma relação especial. Isso, pessoas que trabalharam com ele no Flamengo e no Atlético Mineiro contam a mesma coisa. O Ronaldinho, como pessoa, o carisma dele atinge níveis absurdos como pessoa. Lá como em relação. Minas Gerais, no jogo, o Fernandão, o segurança me apresentou, só cumprimentei e tal. Eu não o conheci, mas a cena que me marcou, e eu acho que se não foi pensado, ela foi emblemática, foi que no intervalo do jogo, durante o trajeto do Ronaldinho para a volta para o vestiário, o Fogão, que não é uma pessoa que transita lá embaixo no gramado em dias de jogo, o Fogão aparece e vai até o meio do campo. E eles se dão um abraço, cara. E ficaram um tempão. E o estádio vem abaixo, sem saber quem é ali, querendo matar. E o Ronaldinho segura e
fica, sabe aquele abraço mais Sim, demorado assim? Ó? Sim, sim. Cara, e aquela cena lá tocou o pessoal do vestiário. Aquela cena eu achei bonita. Vou emendar aqui a pergunta, a resposta do jogo, pra mim é portuguesa. Portuguesa em 96. E vou dizer rapidinho por quê, pelo menos pra mim. Eu sempre fui a jogos com o meu avô, que já faleceu há bastante tempo, e depois a vida inteira com meu pai, até o meu pai trabalhar muito mais do que deveria e não ter mais condição de nos levar, principalmente a mim, aos jogos à noite. E hoje eu entendo perfeitamente, na época eu briguei muitas vezes com meu pai por não me levar a jogo de noite, comecei a ir com amigos e tal, e coincidiu que naquele jogo, não sei se tu lembras, o Fábio Koff negociou com a rede de transmissão, com a Globo. O jogo, em vez de ser às 4 da tarde, o jogo foi no final da tarde, por causa do calor em Porto Alegre, o que deixou a torcida ainda mais angustiada. Então foi no final da tarde, muito bonito o entardecer em Porto Alegre. 15 de dezembro de 96. Eu tinha 14 anos. Eu fui sozinho pro jogo, né? Coisa que eu não fazia, né? Minha avó morava ali na Botafogo, ali perto. Botafogo? E meu pai estava viajando com meu outro irmão. E eu tenho essa lembrança de voltar sozinho, assim, me sentindo que... como participante de um momento histórico, assim, minha criança. tem um outro jogo, tem um outro Só jogo. uma janelinha. Só uma janelinha. Isso é final de campeonato, meu amigo. Exato. Isso é final de... a cobertura? Os jogos que marcam são os Comandante jogos que Rolim. decidem campeonato. E os caras acabaram com isso. Vocês acabaram com isso. Canalhas. No Campeonato Brasileiro. Acabaram. Decisão. Helicóptero da Band saindo dele. Tinha. Comandante Rolim. Tá aí o ônibus do Grêmio indo pro Estádio Olímpico. Sim. Ah, para com isso, velho. Os caras acabaram com isso. Eu lembro da Acabaram cobertura com esses total da pontos Bandeirantes. corridos. Eu lembro de toda a equipe que trabalhou no jogo, inclusive. Não lembro, mas eu lembro de toda a cobertura, foi o dia todo, cara. Rivelino comentou. Eu lembro de Rivelino todas as comentou coberturas, de o todos jogo. os anos, não de 96. Lembro de todos os anos. Tem- e até tem- 2002, quando acabou, né? Ah, Tem um jogo um ano antes, que não é final, mas ele é muito emblemático, que é Do Palmeiras. 5x0. É, 5x0. Esse jogo também emblemático, tem que aparecer, né? emblemático. 5x0. Grande jogo também. Grêmio-Ceará foi um outro grande jogo importante. 94, O Grêmio Esporte foi um grande Como foi a jogo comemoração do Cuca no gol contra o Sport? também. Não lembro como é que foi. Ele atravessa o campo pra dar um abraço no Mazzaropi, que tinha falhado no primeiro gol. Ele deve fazer assim, ó. É. Tac. O Grêmio campeão de 96. Darley, Arce, Rivarola, Mauro Galvão Sim, e o Roger. Adilson leva o terceiro amarelo lá em... Dinho Goiano, Emerson e Carlos Miguel, Paulo Nunes e Zé Alpino. Boa Alcino. lembrança, aliás. Pô, Zé Alcino, é que Luiz- Luiz Osório. E a nós chamávamos portuguesa, tu Zé quer de cabeça? Não, olha ali. não, para. Não, só cabeça mandar- o Guima só- sabe. Eu sei a portuguesa de cabeça. Antes a lembrança de Luiz Carlos Goiano, né, cara? Um homem na acepção da palavra. Exatamente. Vai. Patrocínio É a da portuguesa. Vai. Klemer, Portuguesa é Armarinhos Fernando. Muito que bem. É. Klemer, Valmir, que depois veio pro Grêmio, Bom lateral direito. Emerson, César e Carlos Roberto, Bom lateral esquerdo. Capitão, que depois veio pro Grêmio, Galo, que depois veio pro Grêmio e pro Inter, O Galo não jogou no Grêmio. foi auxiliar técnico do Adilson. Ah, tá. Capitão, Galo, Caio e Rodrigo Fabre. Volney Caio. Volney Rodrigo Caio, Fábio né? jogou no Grêmio O ataque. Caio também. Alex Alves e tá faltando um no meio. Eu sei Ô, que poxa, faltou no meio. Eu não sei pode que esquecer, faltou. Zé Roberto, não, Zé Roberto? Zé Roberto, é. Daí tu adianta um deles, né? E entrou no segundo tempo, Tico entrou. Chico, que era daquele time, né? Rodrigo Fabre teve a bola do jogo e estou nas mãos do Darley. Como é que No era o banco, cabelo do Rodrigo Márcio Fabre? defende. É, meio Luquinhas. E no banco do Grêmio, Murilo, André Silva, João Antônio e Rodrigo Grau. Entraram Luciano Zagueiro, Zé Afonso, que teve papel fundamental. E Ailton, que... Que bateu também palmas teve um pra papel mim. muito mais fundamental e que comemorou o gol. Bata Estilo palmas Saulo. pra mim. Estilo- Eu tenho aqui e o programa do Grêmio no canal 20 Isso é da coisa NET, do JP. Guimarães, Que que é cara. isso Não, aqui, é que cara? não fui eu, cara. Explica o que é isso. Não, eu explico, mas eu não botei no roteiro, O que cara. tem a ver com... o que tem? Tá, explica. Cara, Não, tu não sabe o que é o programa do Grêmio, né? O que foi o programa do Não lembra sei. do programa não- A gente tinha que ter Canal convidado 20 o da NET. Haroldinho Santa Casa pra participar do programa. Como é que era o programa do Grêmio? Como é que é? O Haroldo Santos foi o cara que criou o programa do Grêmio. Não, qual é o apelido? Ah, Santa já foi. Casa? Já foi, vai. O Doni chamava ele de Santa Casa. E era um programa que dava no canal 20 da NET, né? Exatamente. Cara, era uma coisa pra aquele tempo, pra quem é torcedor Assim do como o Grêmio. programa Guaraci Andrade, segue aí. Era um programa com gols, com lances, com uma cobertura que os veículos de comunicação não tinham espaço pra fazer, pra oferecer, né? Então, por exemplo, antes do Grenal do 5-2, que é o momento da janela de transferência, Já o Grêmio faz existia uma... isso aqui? Hã? Já existia esse Já. programa? Nesse momento, Canal 20 da 97 NET. por aí.
O Grêmio faz uma excursão pra Espanha, é isso? Não lembro pra onde é. Torneio Caravelas. Isso, uma coisa essa assim. caravela desfilou Sim. na beira do estádio, na pista do Estádio Olímpico no dia do Grenal do 5x2. Sim. Se eu não tô enganado, naquela viagem estreiam as contratações, Sérgio Manuel, Beto. Sim, Não, o Beto naquele estreia no jogo. Grenal, né? Todos, Estreia naquele jogo, quase todos. Quem estreia naquele Guilherme. jogo é André Santos. Não, Não, esse- o André Santos é expulso, não é o que estreia. Estreia o Beto. Beto, Beto estreia, acho, Beto que- acho que Guilherme estreia também, não? Acho que o Beto e o Guilherme. Acho que Beto sim. e Guilherme estreiam. O Sérgio Manuel, eu tenho dúvida. Quem faz o gol do Grêmio no Gilmar, Gilmar, é. ponta esquerda. Tá, mas o programa da nesse, NET... nesse jogo de 96, Quero repórter desse não sei se foi o programa. Cacalo, 7. mas alguém 97. solta um coelho dentro do Estádio Olímpico. Denis Abrão. Denis Abrão. Foi o Denis Denis Abrão? Não, Denis Abrão é Patrola. O Coelho eu não tenho certeza. Coelho é o se dele. Cacalo. Tenho quase certeza É, que é o eu não lembro. Cacalo. Do Coelho eu não Joga lembro. um coelho branco no gramado do Isso, Estádio Olímpico isso. para representar que E o Inter tava largando na... o Inter largava na frente, era o coelho, largava na Isso. frente e... O Inter termina em segundo a primeira fase do Brasileiro, só fica atrás do Vasco, que é nos quadrangulares daquele ano. É, lá, mas o Grenal, se eu não me engano, no meio da temporada. Não, oitava, nona rodada. 20 24 de agosto. É a quinta rodada. É a É, quinta peraí, rodada. é. Tem a matéria do... Regis Rezin, Não. A matéria Peroto do... Júnior. Coraza. Sim, o Coraza faz 5 muito. Aí 5 motivos pra torcida comemorar. E uma delas era a quinta rodada. O Inter é líder do campeonato. Que era o repórter do programa Muito Mef. do canal 20 da NET. Era o Márcio Neves. Sabe quando é que a primeira lembrança que eu tenho do Márcio Neves? Vox Populi. Vox Né? Populi. No centro, na Tu lembra? Claro. A cadeira Cadeira cativa. Vox cativa. Populi. Cadeira E eu, cativa. cara, não tinha nem ideia do que significava Vox Populi quando eu era criança, né? Vox Populi. Cadeira Daí chamava, o que esse cara tá fazendo? Vox Populi. Que era o outro cara Era que Márcio fazia o do lado da o torcida, Vox Populi. Gravava Márcio de Neves. tarde. Não, o outro que fazia o Vox Populi, além do Márcio Neves. Puta, me esqueci. Rodrigo não. É o... Puxa vida, o Rodrigo Có. Eu acho. Rodrigo Có fazia. E tinha um Rodrigo outro Có. também. Não sei. Charles Carguin. Eles... Nossa, agora tu veio. Olha a trova, olha a trova. Sabe quem que eles entrevistavam? Quem? Aqueles caras que vendem ouro, tá ligado? Sim. Geralmente com costeletas grandes. Vendo ouro, compra o cabelo. Qual foi a maior tristeza da Boa. história do Estádio Olímpico Monumental? É a atual. Não, atual não. Não, sim. nada supera a condição sim, atual sim, do Grêmio. sim, Não, entendi, o entendi. cenário atual, ele é Entendi, é o deprimente, atual, deprimente. Não, deprimente. mas assim, então a maior derrota do Grêmio dentro do Olímpico. Baita pergunta. A maior derrota do Grêmio dentro do Estádio Olímpico. Acho que 5x2. Não, eu acho que... Não, eu tô tentando pensar outra. Vou pensar rápido aqui. Eliminações importantes do Grêmio. Acho que o... Libertadores de 2008. 8? Não, 2, Olímpia. 2007, né? Pro Boca, final. 2007. Não, Boca não Foi foi. É que assim- pro Cruzeiro nas quartas foi o quê? 2009. Não, mas a do foi Olímpia- tão semifinal. traumático. Do Olímpia Semifinal. 2002 foi pior do que essas. É que aí que tá, a derrota do 5x2 é uma goleada, um absurdo num clássico, né? Então é uma derrota enorme. Corinthians 95. Eu ia falar eu ia disso, falar né? desse jogo. É uma É o derrota tamanho que da fica derrota menor. ou o tamanho do que está em disputa, por exemplo. A Libertadores de 84, o Grêmio não perde o título em casa, mas perde o primeiro jogo. Mas, por exemplo, assim, o maior... a 95 perde o título em casa. Pra né? comparar pra vocês, tá? Sim, da Copa do Brasil. Digo, a Libertadores Pra é um comparar, torneio maior. pra comparar, tá? Maior tragédia da história do Beira-Rio. Olímpia 89. Marcante. Certo? Teve Olímpia 2002 pra mim pro Grêmio e teve pra mim o Grêmio e Corinthians de 95. Então, E É teve isso. o jogo do Flamengo, 82, A questão é que do né? Inter, o Inter até então não era Flamengo campeão da América. 82 nem tanto, Concordo cara, contigo. porque... Não, que o Inter... A derrota do Inter pro Olímpia em casa nos pênaltis é idêntica à derrota do Grêmio pro Olímpia nos pênaltis. A questão é que o Inter ainda não tinha conquistado a Libertadores. Então, pro torcedor colorado, o peso é maior. Exato. Eu penso assim, pelo menos. É que 95... Não, foi muito- sabe por que derrota- 95 a derrota foi de pior? 89 pro Inter foi muito Porque forte. o Grêmio naquela época... Qual era de 95? 95, o Grêmio não tinha vencido Carioca e ainda. Viola, como é que ia ganhar? Que jeito vai ganhar? Querem que eu pegue a escalação? Não tem como ganhar, cara. Mas é uma derrota que ela na história ela se torna menor, porque depois o Grêmio ganhou. Não pelo jeito que foi. Assim, ó, o Grêmio ainda não era campeão da Libertadores ali, tá? Não, eu quero dizer que aí ganha a Libertadores e Ainda dá não uma era. amenizada, mas Claro, eu concordo. Ainda não concordo. era. Então o Grêmio, Eu sei o Grêmio time do ganhou. Corinthians de cabeça, não precisa procurar. Vamos Sabe lá. os dois? Sabe os dois? Sim. Vai. Vai. O Grêmio... Não, Ronaldo. O Corinthians? Ronaldo. Ronaldo, Rodrigo, Célio Silva, Henrique e Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Souza, Marcelinho, Viola e Marques. Não vi aqui. Vamos lá, agora abri aqui. Pô, Ronaldo, André Santos, errei o lateral direito.
Célio Silva, Henrique e Silvinho. Zé Elias, Bernardo e Marcelinho, Souza, Marques e Viola. Quem é que tinha botado de lateral direito? Eu botei o Rodrigo. Rodrigo é 9-8, eu acho. O André Santos, o 9-7. O André Santos que jogou no Grêmio. Isso, no naquele 5-2. mesmo ano. Quer Mas era escalar o reserva Grêmio? também. O Grêmio joga sem o Roger esse jogo. O Grêmio O joga titular com... era o Leandro Silva nesse ano. Ah, isso aí, é verdade. Vai, escala o Grêmio. Derlei, Arce, Rivarola, Adilson e Carlos Miguel, Isso. Dinho, Goiano, O homem na acepção da Arilson... Vai errar. palavra. Gelson. Não, Alexandre. Gelson, acertou. Gelson, se eu jogando, eu não ia lembrar. Paulo Nunes Jardel. Isso aí. O meio eu ia errar. Mas, cara, o time do Corinthians era muito forte. Mas não é. Eu vou chegar Elivelton ponto. no banco. Eu vou chegar. Eu era muito fã do Olivelton. Ainda sou até hoje. Sabe que ele nunca mais foi o mesmo depois da pedrada, né? Não, isso é mentira tua, cara. 95 acontecia o seguinte, tá? O Grêmio já chamava a atenção no centro do país. Eu sempre que acompanhava todos os debates esportivos. Todos. Acompanhei todos os debates esportivos deste país entre os anos de 1989 e 1996, mais ou menos. Quase um Aí Edu depois eu César. larguei. Quase um Edu César, exatamente, quase, tá? Acompanhei todos os programas de debate, só que eu não escrevia pra eles, porque eu me recusava a ter contato com esses caras, tá? Então é o seguinte, ó, o Grêmio na época já usava o discurso de contra tudo e contra todos, contra o eixo do centro do país, porque eles pegavam, já estavam classificando o Grêmio como um time violento. E a transmissão, agora vem detalhes sórdidos desse dia em 1995, em que acompanhei desde cedo a transmissão feita pelo SBT. SBT. Luiz Alfredo. Narrava demais. Orlando Duarte. Tá maluco. E aí, cara, o que eles... Foi a transmissão mais parcial, não, mais parcial da história da TV aberta brasileira. Eles estavam escancaradamente torcendo pro Corinthians. Canalhas. Torci muito pro Grêmio aquele dia. Canalhas. Torci muito pro Grêmio em 1995. Não surpreende zero. Surpreendeu zero pessoas. Mas assim, tem uma... Eu tava vendo, inclusive aqui no YouTube, tem um documentário falando sobre a final da Copa do Brasil, envolvendo também o Corinthians, mas em 2008, Corinthians Sport. A galera em Recife critica demais a cobertura daquela final também. Demais. Capaz, acredito que demais. sim. Capaz. Demais. Se abrir essa caixa preta, a gente vai achar muita coisa no futebol brasileiro. Que coisa maravilhosa. Vamos chamar o Olho no Lance? Um pouquinho mais cedo hoje? Vamos. Tem que botar no tempo preciso ali, tá? Alô, Valorizando- Guilherme, coloca no tempo lá, 29.15. Isso. 29,15. RR Steak Cortes Nobres na porta da sua casa. Usando o cupom CHUTEIRA, tem brindes exclusivos. Entre em contato pelo Instagram, @RR Club Steak ou pelo site rrclubsteak.com.br. Rapidinho, antes da leitura do Jeremias, muito obrigado ao Rafa e à Renata que mandaram pra mim um kit. Nossa senhora, especialíssimo kit. Uma delícia. Muito que bem. O Leia, texto, leia. Sabe o que é isso aí, né? Sim, eu já vi em casa tu me mandasse. O texto é o seguinte. Um momento que pouca gente lembra aqui no Chuteira Preta. Pouca gente lembra. Final do Gauchão de 1990. Goleada do Grêmio, 4-1 sobre o Inter no Grenal final. Um jogo inesquecível no Olímpico. E a gente revê agora os gols daquele jogo com a narração de Paulo Brito. Vocês viram que eu me inspirei no Aloy Zorzeto aqui, né? Característica do Paulo Brito. Recém-chegado a capital, trazendo patrocinadores para a nova casa. Isso. Do ramo do No lugar de Celestino Valenzuela. No ramo Qual do- foi o último Grenal de Celestino Valenzuela? o dos pênaltis. Final do mas Gauchão não. 89 nos pênaltis. É o que ele diz, autorizado. Tá crosse. Defendeu Mazzaropi. Vai todo o time do Grêmio abraçar o goleiro. Aí, autorizado. Pé esquerdo. Assis. Gol. Tá dando zebra aí, Gui? Grêmio. Não tá passando pra frente? Campeão gaúcho. Não, ele tá segurando porque nós estamos falando isso. Não, Solta não tá, aqui. ele não tá conseguindo passar pra frente, eu acho. Vai. Ai. Agora vai. Bah, eu acho que eu não devia ter botado o lance de passar pra frente. Hã? O bordão Devia ter de Paulo cortado. Brito nasceu com uma outra roupagem. Que roupagem era essa? Bah, eu não sei essa resposta. Ele falava, tá feita a festa. Só que era muito grande. E aí ele começou a adaptar pra feito. E chegou ao histórico feito. Então ele errou, né? Porque o certo era, então, certo, tá feita a festa, não certo era feita! Ali, ó, ele tá colocando... Aí. Pode botar aí, pode deixar aí. Pode deixar aí. É verdade que ele narrou vários gols feito no handball nas Olimpíadas ou é mentira, Vaguinha?
Aí é título de 89, comemoração. Ah, voltou pro normal, Voltou cara. pro normal. Aí. Aí. Quem é? Eloy Zorzeto, por enquanto. Aí. 90. Lembra da Era camiseta do, Burilli? camiseta do Maisena que a gente Maisena. falou esses Era o dias? Burilli? É, Burilli. Ah, que perua, hein, Burilli? Deixou na mão, né? Camiseta de manga comprida, Jeremias. Lindo. Tem que pegar a escalação desse time aí. Final Gauchão 90. É 90? Olha os Mullets, dois times com camiseta mullets. comprida, cara. Coisa linda. Devia estar um frio. Ó, É. ó a Quanto narração. foi? Olha esse gol, olha esse gol. Quanto foi? 4x1? 4x1. Bonito gol. Não, onde é que estão os repórteres atrás do gol? Correndo, desesperado. Olha ali. chegar- Olha o pique que ele dá. Olha o pique que os Pra caras quê? dão. Pra quê? Eles cansam muito Pra estragar mais. o gol do narrador. Aqui, o Cuca jogava demais, meu amigo. Não, o goleiro era o Tafa, não era o Tafa. Não, Não, era o Maisena. Olha ali. Olha ali. Olha. Ô, Sandro Becker, hein? Paulo Egídio. Paulo Egídio também sai correndo, Ô, desesperado. meu, não Por que tem ele calção corre assim? mais curto nessa história. E a meia muito arreada. A meia muito arreada. Sandro Ó, olha a Becker, narração. né? Valeu, Sandro Ó, Becker. ó a bronca do Paulo Brito. Olha o pique. Puto da cara. Outro? Paulo Egídio. 1,12m. Fez o gol de cabeça. Mais uma corrida. Ó a corrida. Que vareio, É hein? meio que 4 a 1. um mini Astengo, né, o Paulo Brito? Exato. Exatamente. Morasse em Porto Alegre hoje, qual característica de Paulo Egídio? Como é que é? Repete. Morasse em Porto Alegre hoje, qual característica de Paulo Egídio? Usaria colete. Segunda sim, segunda não no Cadu. Detalhe, pouca gente no estádio. Achei pouca É, gente. pouca gente no estádio. Frio, É? né, cara? Frio, muito frio. Muito frio. Olha o Olímpico, olha o Vamos ver o gol Olímpico. do Inter. Quero ver o gol do Inter. Não sei tem? se- Não tem. Ó, o Lino A ali, ó. fita do Grêmio. Ah, queria ter visto o gol do Inter. Ali dá pra identificar o Peronde entregando a taça. Sim. Essa Olha é a escalação. realidade. Quer arriscar a escalação do Grêmio, ô, Guima? Vamos lá, Mazzaropi. Deu, Gui, valeu. É a Tá bom, fita, tá né? bom, Tá bom, Gui. tá bom, Gui. Obrigado. Cancela a fita. Vai, ô, Guima, vai. Bah, que vontade de ver toda a fita. Escalação. Mazzaropi, isso é 90, né? Mazzaropi, Alfinete. Não. Tá, então pula. Bah, eu não vou acertar. O lateral direito tem que pular, não tem como. Não sabia, Chiquinho? não conheço. Não, conheço. Lateral direito. Quero não lateral direito. conheço. Fábio Lima. Ah, o Fábio. Fábio, Não sei tá. quem é. Era o Fábio. Eu não sei quem é. Fábio, eu lembro. Era só Fábio, não era Fábio Lima, era Fábio. Lateral João direito era Fábio. Marcelo, João Marcelo? Wilson, Não. Edinho, Não, outro. Conhecidaço. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Lateral esquerdo, Elcio. Elcio. Aí Jandir, Isso. Cuca, Isso. Assis. Sim. Maurício, Não. Não. Loirinho. Zé Roberto. Não. Lino. Jogou no Santos. Darcy. Darcy. Darcy, Centroavante? Kita, Não. Nando. Era do Inter. Nelson, Não. Nilson, né? Ah, o Nilson. Nilson e Paulo Paulo Egídio. Egídio. Como é que o Nilson foi jogar no Grêmio em 1990? No dia 29 de julho de 90 ele estava no Grêmio e num ano antes ele estava Não, no Inter. em meses antes. Foi o Grenal do século fevereiro de 89. Não. É fevereiro de Não, um 89, ano, mas isso aqui é Ah, 90, um ano, né? é. Tá certo. É um ano antes, é. É, mas tem que olhar não aí, te porque conforma com isso, né, eu Wagner? acho que ele não Não veio me direto, conformo. né? Vai direto, eu acho. Não, Eu não é acho que ele direto. era emprestado pro Inter. Ele era um jogador emprestado e volta. Eu acho que ele pertencia à Portuguesa. É, porque... E aí ele é vendido pro Grêmio. Alguma coisa assim, cara. Tem um Porque trâmite. a grande transferência brincadeira. direta de um para outro ainda segue sendo o Batista, né? Batista. Sim, E sim, o sim. Inter, alguém quer arriscar? E de treinador, o Leão. O Inter... Tu pode arrisca pra nós. Maisena, Como é que vai ganhar com esse time aqui, gente? Maisena... Quem é que montou esse time aqui? Como é que vai ganhar do Tá, Grêmio? tá solto, cara. Pelo Mas amor era- de Deus. Tá solto, cara. Júlio... Quem? Júlio, lateral direito. Não. Chiquinho, Júlio era volante, cara. mas jogava de lateral direito às mas vezes. era volante. Nesse Mas time tá- era tá- volante. Lateral direito era Chiquinho. Chiquinho. Já é. Bom lateral, né? Bom Chiquinho? lateral, Chiquinho. Aliás, Jogou jogou no Grêmio também. No Atlético Mineiro. Zabala, Sandro Becker e Jaquê. Quem? Jaque. Jaquê. Tá Trova. estranho isso aqui, cara. Lateral esquerdo. Tá estranho isso Norton aqui. jogou? Não, tá estranho porque tem dois laterais direitos aqui. Tem Chiquinho e tem Célio Lino. O Célio Lino jogou improvisado na esquerda, tá. Tá, e os zagueiros eram Zabala e Sandro Becker. Isso. E aí o meio campo. Norberto Júlio, Nossa. Não sei Luiz quem é. Fernando Gomes, craque. E Craque. Marcelo Prates. Já? Marcelo Prates?
E Edu Lima e Nelson Bertolazzi. Não lembro Acho que eu do vou Nelson emprestar também. o óculos Irmãos pro Paulo Vaguinha Egídio. pra esconder. Não lembro, não lembrava. Nelson Mas vem era cá, irmão o do Paulo Inter- Egídio. Hã? Era o duelo de irmãos nesse Muito Grenal. bandido, Jeremias. Sim, irmão, Nel- Paulo Egídio. Nelson e Nelson. Paulo Egídio. Aliás, era bom centroavante o Nelson, mas era meio pesadão, assim. Jogaria em qual time nos anos 90? Qual era o técnico do Grêmio? O técnico do Grêmio, o Cláudio Duarte. Evaristo. E o técnico do Inter? Ernesto Guedes. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Deixa eu... Dá pra emendar o desafio do Esses Guima? grenais da década de 90 eram sensacionais, Que frio gente. devia final estar de ali, né? Final de década de 80 Cara, tu vai rir dessa e início história. dos anos 90. É que já passou até a pauta, mas só pra ver se tu consegue rir. Uma das perguntas era alguma lembrança do Estádio Olímpico, né? Tem uma até em homenagem à minha mãe, que ela que assiste o Chuteira Preta. Não gosta achamos. muito do Vaguinho. Ela que tem, ela que tem ali Tem bronca. a audiência, Isso, é ela. é ela, Ela é. gosta de mim? Te adora. Um beijo, mãe. Como é que é o nome da tua mãe? Dona Vera Margarida. Dona Vera, beijo. Em dona 88, cara, teve um jogo, tu vai lembrar. Seleção brasileira e Paraguai. De tarde. 87. 7? 87. Eu quase separei esse pra ser o vídeo. Sério? Sério? Nós Na não tínhamos Gaúcha? combinado. Qual Exato. jogo é? Qual 87, eu não lembro o que. 87. Era amistoso ou eliminatória? Amistoso no Olímpico, Cara, foi 1x0 Brasil, gol do Valdo. Eu tinha 5 anos. 87? Tá? E Isso. meu pai não podia me levar, que era de tarde, meu pai tava trabalhando. Goleiro minha mãe... do Paraguai? Fernandes, Renato Camisa dele, Fernandes. número da camisa? Não lembro. Cara, a minha A mãe... Copa América ele jogou com a 7. Ordem alfabética. Ordem alfabética, era muito isso. comum. Tu vai rir porque é o seguinte, cara, a minha mãe me levou eu, mais meus primos, que acho que foram no jogo, todo mundo com ela. Minha mãe nunca ia a jogo assim, quase. Ia com o meu pai, na época que a gente não era nascido e tal, o pequenininho. E a minha mãe levou que nem no colégio, levou um monte de gente assim, e não aguentou o frio. Era um frio de tarde, absurdo. E aí ela chamou, não se aguentou, ela não bebe. Chamou aqueles carinha que passavam vendendo... É uísque ou conhaque? Eu nunca lembro. Uísque ou... Não, tanto E ó, faz, pode ser uísque ou conhaque. É, Tato Os Nobles e Dreyer. Isso. Vem com uma... Deu um, duro. como é que chama? Um medidor aquele. Desce E macio tomou. e reanima. Faça Essa história aí é faça boa, né, como mãe? Rui Chapéu. Desafio Box do Guima. Internacional. Guima, eu fiz de improviso, tá? Boxe E- interno- Faça como o Rui Chapéu. Deu duro, tome ideia. Ô, rapaz, praque. Box. Tu não vai Lembra daquela acertar. propaganda que o Rui Chapéu, ele simplesmente ele dá uma tacada e erra. Daí ele fala, ih, rapaz. Aí ele pega... Dreyer. Vamos de novo. Eu- Pá, tum, 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 pá, 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 pá. Deu duro, tome Dreyer. Pá, desce macio e reanima. Sensacional. Patrocinador de Faça boxe como o Rui internacional. Baita corte Que daí. coisa maravilhosa, porque ele mete a tacada e erra. Aí depois ele toma o Dreyer. Isso aí é o auge do show do esporte. show Nossa, do esporte, nossa senhora. Terça nobre do E os esporte. caras quer- querem quer- fazer. quer Os caras querem transmitir a ensinar a fazer sinuca? Qual a propaganda no equipe da YouTube. sinuca? Isso aí que é propaganda. Exatamente. A equipe da sinuca na Band, qual que é? Qual era a equipe? China. 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 Silvio Lancelotti. Não. Não. Veio muito. Alexandre Santos. Alexandre Santos, China, China. Em jogos grandes, tipo Rui Chapéu contra carne frita, era o Luciano. O Luciano assumia. Sim, carne frita era o outro. Jogo grande, jogo grande. Jogo grande era o Luciano que assumia. E geralmente que era o repórter. Você tá mentindo muito, cara. Que é o repórter, pista do repórter. Cara, desde que eu Cara, o que o física. repórter faz num jogo de sinuca? Ou Gilson Ribeiro. Numa época que não tinha computador. Ou o Olivério. Não, Olivério fazia muito jogo em Campinas com Jota. Ou Luciano Júnior. Isso. Luciano Júnior na sinuca. Motivo, parentesco. O Olivério fazia muito jogo com o Jota Júnior e João Zanforlin. Tá. João Ô, Zanfa. Guima, eu pedi permissão ao teu recorte, que tu disse que tu é expert, já mostrou isso, que é dos anos 2000 pra trás, mas é que hoje o programa é de despedida do Olímpico, Tá. né? Então... Vai é mais lembrar a pra- despedida do Olímpico? É, o Grenal escala os dois times. Então não tem como Ah, acertar. mas Acho que nós difícil. 4 juntos não acertaríamos. Eu acho que eles três. Eu acho que o Jeremias Não, é capaz não, de não acertar consigo. mais que eu. Não assim. consigo lembrar. Não, mas nada, como assim, não Grenal consegue- de despedida do O de 2012, aquele. É. Zero a o último zero. Grenal não foi o último jogo do Olímpico. Sim, porque Não, depois o teve último aquele Grenal. Grêmio e Veranópolis e tal. O último ano último depois. Grenal no Olímpico. Mas é 0 a 0. considerado o Grenal de despedida. Na época que o brasileiro, a última rodada era só clássicos. Isso. Quando Durou foi esse 2 Grenal? temporadas. Foi em isso. dezembro de 2012, Quanto? 0x0. Osmar Loss treinou o Inter. Seu amigo Vanderlei Luxemburgo Tá com o certo. juiz. Foi expulso. 2012. Marcelo Moreno no ataque. Fernando. Marcelo Grohe. Sim. Lateral direito ali, 2012. Gabriel. Gabriel. Não. Galhardo. Gabriel é 11 no Grêmio. O lateral direito. Tá, depois a gente volta. Duplo de zaga. A pista é Luxemburgo e o técnico. Lateral direito? Pará. Isso. Pará, o Erley. Bom chute. O que ele falou? Tony. Tony. Pará, o Erley. O outro zagueiro, Rodolfo. Não. Naldo.
Apelido Contudo. Sim, Edinaldo Pereira, entendeu? Por que contudo? Não existia nenhuma frase que ele emendasse uma com a outra sem dizer O Contudo. Naldo que é o Edinaldo Pereira, entendeu? Porque fora. o Pelaipe, sabe a história quando o Pelaipe... Tô fora. Quando o Pelaipe anunciou o Naldo, Não. o Pelaipe anunciou o Naldo, e aí todo mundo achou, pô, é o Naldo aquele outro, né, que joga na Alemanha, que era do Juventude. Ah, o cara do... Daí ele disse, Naldo, estamos contratando o Naldo, Edinaldo Pereira, entendeu? Ele meteu essa. Tá. E lateral esquerdo... Foi expulso. André Santos? Anderson Pico. Nossa. E aqui eu vi, cara... eu não lembro, cara. Não, tudo bem. Era difícil. Era difícil. Tu vê o Grêmio só com um atacante. O meio-campo tinha 5 caras. Quem? Fernando, depois Marquinhos, Léo Gago, Souza, Elano e Zé Roberto. Na frente só o André Lima. O Inter, Muriel, que depois foi expulso. Olha o lateral direito, cara. Edson Ratinho, que aí dá lugar pro Renan, que entra no lugar do Muriel. Moledo, que tá até hoje no Inter, né? Índio e Fabrício. Igor Guinhazu, Josimar, falecido lá na Chapecoense, né? No acidente da Chapecoense, Sim. Josimar. Fred, hoje, monstro na seleção lá no Manchester United. E eu tinha lembrança desse jogador aqui, que ele podia ter se consagrado com a torcida do Inter, porque ele ia fazer o gol da vitória, ele errou um gol feito. Quando o Inter tava com 9 em campo. Não, daqui a pouco eu digo. Entrou o Forlan ainda e D'Alessandro na frente o Leandro Damião, que jogou muito naquele jogo, técnico interino Osmar Loss, que briga com o Simon. Zé Roberto, jogador. Cassiano. Meu Deus, esse cara jogou... Ele dá uma arrancada no jogo pra fazer o gol da vitória do Inter, ia ser o final do... Despedida do Volta, Olímpico, 1 a 0 Jeremias. Inter. Volta, Jeremias. Olha aqui, ó. Vou ter que ler sozinho os recados hoje. Acredito que ele que- tenha ido ao banheiro. é, e usou a piada como desculpa pra ele. Viva mais vida. Se tu pratica esporte e quer ter o melhor smartwatch Garmin, o meu tá chegando. O Viva Mais Vida é o lugar para tu adquirir o teu. O melhor relógio do mundo para a prática esportiva. Entra lá, @viva_, mais _ vida _ e chama o Daniel no direct. Tu não vai te arrepender, meu amigo. Olha, esse relógio é fera. Ele é bonito. Eu tô encomendando tênis pra mim E ele agora. é funcional. O tênis ainda não consegui Eu tô pegar dele, encomendando. mas vou pegar. Tô escolhendo a cor. Alexandre Padilha, sou de 98 e pra mim é uma honra ouvir essas histórias serem tão bem contadas. Baita trabalho de vocês, a participação do Divério veio muito bem. A Isso, gente vai mandar um recado pra ele. Isso, inclusive, estamos discutindo aqui uma troca no Chuteira Preta Podcast, depois da participação do Divério. E JC, Não, e da saída repentina do Jeremias desse Jeremias programa, abandonou o barco aqui. JC Até tá Machado. melhor. Tá melhor sem o Jeremias. Chorei em 86 quando eu tinha 9 anos. Tinham que abrir para um inscrito no canal para participar dos debates uma vez por mês. Olha, Boa ideia, hein? Boa ideia. boa ideia. Pagando bem que mal tem. Sandro Frederico, Divério foi muito bem no programa, mas o humor do Jeremias Werneck faz falta. Concordo plenamente com o Vaguinho em relação a 82. Armando Serrano, eu com 35 anos vendo o Divério me sinto um guri. O Divério, ele teve Divério? alguma dificuldade lá em Rio Grande quando ele era jovem, por isso ele aparenta ter um pouquinho mais de idade, assim. Cara, isso Vai. aqui nós vamos mandar esse 1 minuto e pouco falando dele aqui para ele se consagrar. né? Patrick de Matos. Em 2006, eu era muito pequeno, só fiquei triste por não ver mais jogos. Em 2010, chorei. Em 2014, fiquei puto. Em 2018, puto de novo. E no fim, bem feito pra mim. Ninguém mandou o Tite morrer abraçado no Gabriel Jesus Gabriel e Jesus. escalar o pior jogador pela seleção que já existiu. Fernandinho. Patrick, me dá um abraço aqui, Patrick. Não, me dá um o abraço. Fernandinho não é o pior Não, jogador. discordo. Me dá um abraço, Discordo frontalmente ao Gabriel Jesus e Acertou na Fernandinho. mosca, Não, acertou também. na mosca. Fernandinho jogaria em algumas seleções Fernandinho, do passado. daqui a pouco, se mais 2 jogou? centímetros, ele ia jogar a Copa do Catar. O Elzo... Afundou 2 Copas. o Ninguém Elzo- afundou tanto O 2 Elzo, Copas. 86, jogava mais que o Fernandinho? Bom jogador, o Elzo. Gustavo Alfaro, startup de análise tática é uma genialidade. Esses caras são muito Mas chatos. é verdade. O Odinei tá dizendo aqui, ó, muito bom o programa. Lá de Santa Maria, o Ednei me mandou um e-mail. Eduardo Casagrande, a culpa da derrota de 98 foi do Lídio Toledo ao cortar o Romário. E a última é pro nosso grande amigo Jeremias, o cara não se identificou, se diz apenas o bola da bola. O Divério no lugar do arrogante ficou simplesmente perfeito. Jeremias não lê recado de quem não paga. Já o Vaguinha, que é mais humilde, lê todos. Alguma coisa a dizer, Jeremias? Vire para aquela câmera, por gentileza. De óculos escuros pra confirmar Vou a repensar. tua imagem de arrogante. Não vou comentar, não pagou. Que talento! Ele é muito talentoso. Eu gosto desses jovens que pensam rápido. Muito bem, nem tão jovem assim. né? Carlos Guimarães, parabéns pelo tema, pelo roteiro muito bem produzido. Vai sobre ficar o fixo Estádio na produção, Olímpico. viu?
Sim, eu né? gostaria de Mas dar a mas oportunidade escolha para que outro os tema, colorados cara. deste programa, que não se manifestaram hoje de uma forma adequada e com o tempo, possam falar também sobre o estádio Beira-Rio. Vamos fazer um sobre o estádio Beira-Rio e aceito sugestões de tema. Você que está assistindo Chuteira Preta, mande fax para nós no momento... Chuteira Preta Podcast, Posso sugerir um tema? @gmail.com. Vamos Isso, e discutir também nesse